Cara, o vento aqui é complicadíssimo, então assim, eu vou ficar completamente assanhado, mas vida que segue, né? Ossos do ofício. Eu não vim de uma família bastarda, graças a Deus eu tive a oportunidade de estudar em bons colégios, ter uma boa educação, mas o grande ponto que me diferenciou e fez com que eu estivesse no patamar que eu estou hoje, que eu diria que é melhor do que 90% da população, veio muito de enxergar determinadas oportunidades e estar pronto para elas na hora que elas chegavam. Apesar disso, né, houveram algumas viradas de chave que eu tive durante essa jornada e que eu me sinto no dever de compartilhar com todos vocês, até porque isso pode mudar a vida de alguém ou realmente pode ajudar alguém a sair do status que ela está hoje, do estado que ela está hoje de não movimentação, para um estado talvez muito melhor. Eu sempre fui uma pessoa que construiu coisas e que fez coisas que muita gente não teria coragem. Né? Eu com 20, 21 anos, eu já tinha quebrado uma empresa e não era uma empresa de marketing digital, não era infoproduto, né? Era realmente uma empresa de consultoria. Né? Então eu comecei a dar consultoria com 17 anos de idade, ainda na época de faculdade. Era muito comum, por exemplo, e ainda é de certa forma, eu passar 1 ano e meio, 2 anos em um determinado local e simplesmente não querer mais fazer aquilo pelo resto da minha vida. E isso não se dava só em relação a trabalho, isso era relacionamento, isso era a forma com qual eu lidava com as pessoas, e tudo isso sempre perpetuou na minha vida. E o cérebro ele arranja N formas diferentes de sabotar a gente, né, da gente não fazer aquilo que a gente precisa fazer. E recentemente eu estava lendo um livro, e isso não é uma resenha do livro, tá? Na verdade, isso é muito mais o como esse livro ele me impactou, né? Como ele mudou minha cabeça, e ele foi o principal balizador para eu estar fazendo esse vídeo aqui agora, né? Que foi um livro chamado Grit, Garra, de uma psicóloga chamada Angela Duckworth, né? Enfim, se eu pronunciei errado, né? Não tem problema. Esse livro, como um todo, os primeiros capítulos dele já foram muito claros em relação ao que diferencia uma pessoa que realmente é bem sucedida na vida de uma pessoa que não tem sucesso ou de uma pessoa que não chega lá da forma ou na velocidade que gostaria. E o principal fator, como o próprio nome do livro diz, é a garra, é a capacidade que essa pessoa tem de insistir e persistir em determinadas coisas, né? O que para mim sempre foi um problema. Então, durante o livro, ela vai falar de N exemplos diferentes, né? Ela traz o exemplo do West Point, que era basicamente uma base militar, onde você passava por um treinamento extremamente rigoroso, como se fosse o BOP daqui. Você vai ver aquele filme do Tropa de Elite, você vai ver que o treinamento ele é extremamente rigoroso e pouquíssimas pessoas efetivamente têm a disciplina e a vontade efetiva para conseguir chegar lá e conquistar uma boina, né? Conquistar aquele título. Né? Muitas vezes vão ter pessoas que são talentosas, né? E o talento ele entra muito forte. A gente tem uma aptidão inata a gostar de pessoas talentosas. Então, se você enxerga uma pessoa que toca violino muito bem, uma pessoa que toca bateria muito bem, uma pessoa que fala muito bem, essa pessoa naturalmente ela vai ser visualizada como uma pessoa que tem um dom. Ela nasceu com aquilo, ela tem aquela especialidade. O primeiro lugar, provavelmente, ele vai ser dom mais esforço, né? Então, você vai ter realmente um dom muito forte para aquela determinada questão e um esforço muito grande. Esse cara, dificilmente você vai conseguir tirar ele do primeiro lugar. Agora, o segundo lugar, cara, não necessariamente é talento. E o segundo lugar, ele é disputável. A gente sempre almeja ser campeão, a gente sempre almeja ser o primeiro lugar. E, na verdade, isso é uma forma da gente se isentar de uma responsabilidade. A partir do momento onde eu terceirizo aquela questão para o dom, eu terceirizo aquilo para o talento, eu estou tirando a responsabilidade de mim, de que eu deveria estar me esforçando, de que eu poderia trazer algo a mais, eu poderia fazer algo a mais, e eu trago para mim mesmo. Muitas vezes eu estava em determinadas situações onde eu olhava para alguém que estava 10 níveis acima de mim em determinadas coisas, e eu falava, pô, cara, aquilo é talento, eu tenho talento para fazer aquilo. No final das contas, o que vai diferenciar efetivamente você do teu êxito, e aí falando de você para com você mesmo, são duas coisas, né? São dois ativos principais que você vai ter ali. O primeiro deles é a sua capacidade de descobrir o seu talento. Então, então, quando a gente vai olhar para uma estrutura básica de como é que você deve progredir em relação a isso, o primeiro passo é o entender, poxa, quais são meus pontos fortes? O que eu tenho como ponto forte?
O que eu tenho talento para fazer? E aí, cabe você testar N coisas diferentes, né? Ele cita até um exemplo também no livro de um garoto que estava buscando, né, o seu dom, aquilo que mais inspirava ele no dia a dia. E ele testou muita coisa. Ele foi para natação, foi tocar violão, foi fazer aula de futebol. E no final das contas, ele se encontrou tocando violoncelo, porque o avô dele tinha ensinado ele quando ele era criança, e ele nunca tinha feito essa ligação. E hoje ele é um dos principais violoncelistas do mundo, né? Isso quer dizer que você vai ser um violoncelista também? Não. Isso quer dizer que você tem que buscar aquilo que realmente te dá uma aptidão e te dá tesão de fazer. Para que eu tenho uma aptidão? O que efetivamente é o meu talento? O que eu tenho facilidade, uma facilidade maior do que a média para entender e para principalmente colocar em prática, tá? A prática, ela é muito mais importante do que o simples entendimento ou a simples visualização daquilo, né? Então, se eu consigo entender o que na prática para mim é mais fácil, sai mais liso, digamos assim, né? Isso vai te levar a um resultado que provavelmente vai te deixar mais tempo engajado com aquela determinada coisa. E o segundo ponto que a gente vai falar aqui é justamente sobre a questão da sua capacidade de se manter. A Ângela traz uma visão no livro que o êxito é basicamente uma fórmula matemática, que esse êxito ele vai ser igual a habilidade mais esforço. Só que tem um detalhe, essa habilidade ela é uma outra fórmula, ela vem como uma outra fórmula. A habilidade ela é talento mais esforço. Isso aqui, teoricamente, seria a função que ela achou, a resposta que ela achou para dizer, pô, o que realmente faz uma pessoa ter êxito? E o esforço e a capacidade de persistir, ela vai ser muito mais importante e vai ter muito mais peso do que necessariamente você ser talentoso. É óbvio que o talento ele vai ser importante, porque senão você não vai ter tesão e nem vai conseguir ficar o período que você precisa ali dedicado àquela determinada função. Então, uma das frases que ela fala que ficou muito na minha cabeça é que o seu potencial é uma coisa, quem você se transforma por conta dele é outra completamente diferente. E geralmente as pessoas que dão mais certo, as pessoas que têm mais sucesso na vida, são pessoas que elas se satisfazem com o processo. Então são pessoas que elas sabem, inclusive eu tenho muito essa concepção, eu me identifiquei muito com essa frase, eu sei que eu não vou atingir aquilo que tenho na minha visão. Eu sei que eu nunca vou atingir aquilo que para mim é a visualização, é a minha visualização de ideal. Mas por que Gabriel, por que tu não vai atingir essa tua visualização? Porque isso é praticamente impossível, é quase uma perfeição. Só que isso, dosado corretamente, né, te move. Porque você sempre vai estar insatisfeito. Sempre vai existir uma insatisfação com relação a alguma coisa. Você não vai conseguir alcançar aquilo que você tem que alcançar enquanto você não se tornar a pessoa que pode alcançar aquilo. Então, basicamente, você não pode olhar para o seu objetivo de forma cega e fazer as coisas de uma forma, ser persistente de uma forma burra, né? Então, se eu quiser ser um milionário, se eu quiser ser um empresário de grande sucesso, poxa, o que esse empresário de grande sucesso ele tem enquanto qualidades, ele tem enquanto dedicação, ele tem enquanto estrutura, né? Como é que o dia a dia dele é feito para que ele consiga atingir aquele resultado? Então, se você tem uma tendência a replicar aquilo, provavelmente os seus resultados vão ser talvez não iguais, porque vai entrar a variável do talento nesse jogo, tá? E o talento ele é inato, mas vai te dar mais liberdade para você chegar realmente mais longe do que você acredita que realmente chegaria. Então, a partir do momento onde você muda seus hábitos, sua rotina, sua forma de enxergar, seus estudos, sua capacidade intelectual, a tendência é que esse resultado ele venha por natureza. Então, a vida ela é regida por matemática, por física, por fórmulas, basicamente. O principal ponto aqui é você enxergar aquilo que dentro de você precisa mudar, ser persistente nessas mudanças, né, para que você consiga alcançar o êxito. Agora sim, cara, hoje a gente vive numa sociedade onde a recompensa rápida
ela é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então, vai aqui uma dica de ouro, né? Crie sistemas que você consiga se recompensar de uma forma mais constante. Né? A lógica de um jogo de videogame, por exemplo, que você aperta um botão e você já tem um resultado imediato. Então, a partir dessa filosofia, você consegue criar touchpoints, formas de você trabalhar o teu dia a dia. E eu vou explorar um pouco mais dessa temática no decorrer dos dias, no decorrer dos vídeos, né? Como é que eu faço isso, como eu adapto isso na minha rotina, o que eu faço. Né? Então, se você quiser saber mais sobre isso, se inscreve aqui, mantém, né, acompanhando os próximos vídeos. E vocês vão, mais do que qualquer outra coisa, acompanhar o meu processo de evolução. Né? Porque assim como qualquer outra pessoa, eu sou um ser humano. Todo dia eu estou evoluindo e isso nada mais é do que uma forma de eu documentar o quanto eu tenho evoluído e como minha percepção de mundo ela vem mudando no decorrer do tempo. Beleza? Então, se inscreve aí, deixa teu comentário, vai ser muito importante. Afinal, todo início sempre é doloroso e qualquer apoio vindo de pessoas que, querendo ou não, podem ter se beneficiado disso, ajuda muito quem está aqui do outro lado a se manter produzindo e fazendo aquilo que você precisa.